Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Bem-vindos ao Simpósio Satélite do Laboratório Axê. Meu nome é Antônio Carlos Fátimo, eu sou cardiologista, gerente médico aqui do laboratório. E nós hoje vamos falar sobre desafios no tratamento da insuficiência cardíaca na prática clínica. E para isso nós temos a honra de ter aqui dois grandes professores, duas grandes referências nesse assunto, o Dr. Dirceu Rodrigues de Almeida, que é professor adjunto da disciplina de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, responsável pela divisão de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco da Unifesp, e o Dr. Fábio Fernandes, professor livre docente do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Unidade Clínica de Miocardiopatias e Doenças da Aorta do INCOR. E nesse âmbito, nós vamos começar primeiro falando numa situação que nos desafia em vários sentidos, que é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Aqui eu coloquei alguns itens que são desafios nossos no nosso dia a dia de consultório, como, por exemplo, reconhecer os sintomas de um paciente com ICFEP, diferenciar as diferentes condições clínicas que podem estar por trás do quadro, identificar os diferentes fenótipos, estratificar o paciente, iniciar o momento, ter a adequação no início, o momento certo de iniciar o manejo clínico da insuficiência cardíaca, usar a terapêutica de forma a reduzir a mortalidade cardiovascular e a hospitalização, e também manter esse paciente estável hemodinamicamente e tratar as suas comorbidades que eventualmente possam aparecer. E para nos falar sobre insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, eu gostaria de convidar o Dr. Fábio Fernandes, e depois da aula dele nós retornaremos com outros desafios agora em insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Muito obrigado, Dr. Fábio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em meu nome, o Axê, e em especial ao amigo Antônio, por essa honra de estar aqui presente, junto com meu amigo Dirceu. Parabenizar o professor Félix Ramírez pela excelência do congresso e toda a diretoria que nos presenteou com um congresso tão maravilhoso como esse. Nos próximos 30 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, eu gostaria principalmente de abordar alguns tópicos. Acho que só não está indo. Pronto. Então, como que a gente aborda um paciente com dispneia? Quais são os fenótipos de insuficiência cardíaca baseado em fração de ejeção? Como a gente utiliza os scores diagnósticos para confirmar esse ICFEP? Como nós tratamos e principalmente as comorbidades? Quando a gente fala em insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, ela é muito mais do que uma doença do músculo do coração, ela é muito mais do que uma disfunção diastólica. Nós temos fibrose miocárdica, nós temos alterações inflamatórias, nós temos alterações de microvasculatura que todas contribuem para a disfunção. Seja disfunção do início diastólica, mas na verdade, quando a gente fala em fração de ejeção, a gente muitas vezes não fala de função miocárdica. E muitos desses pacientes também têm uma alteração da função miocárdica. E todo paciente que tem uma insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, é muito importante a gente avaliar as comorbidades. E essas comorbidades, elas entram num ciclo vicioso, como a apneia do sono, principalmente hipertensão, o diabetes, e elas contribuem para a perpetuação dos sintomas e a piora da qualidade de vida. Então, frente a um paciente que apresenta sinal e sintoma de dispneia, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é aplicar os scores de risco para a classificação de insuficiência cardíaca, os scores de Framingham. Se ele tem dispneia, se ele tem ortopneia, se ele tem edema de membros inferiores. E principalmente hoje, aliado a isso, nós temos também os biomarcadores de insuficiência cardíaca. Quando a gente tem um paciente com dispneia,
quadro mais importante é afastar que ele não tenha uma insuficiência hepática, que ele não tenha insuficiência respiratória, que ele não tenha uma insuficiência renal. Posteriormente a isso, a gente tem que afastar os fenótipos que são chamados, que podem mimetizar a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, mas são doenças específicas, como a pericardite constritiva, como a cardiopatia hipertrófica, como a amiloidose e outras doenças de depósito. E uma vez afastado todas essas premissas, a gente realmente aplica os scores de risco, de suspeita de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada e, consequentemente, podemos confirmar o diagnóstico. Por que é importante quando a gente fala em insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada? Hoje as doenças, principalmente as fenocópias, como doença de Fabry, amiloidose, pericardite constritiva e amiloidose, elas têm, como muitas vezes, a sua manifestação clínica, o sinal e sintoma de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então o paciente apresenta insuficiência cardíaca, alterações ecocardiográficas e simula principalmente um paciente que possa ter uma ICFEP. Isso é um trabalho muito interessante que foi conduzido pelo grupo do professor Thibaut Damy, em que ele pegou principais estudos que avaliaram ICFEP, com beta-bloqueador, inibidor de enzima de conversão, inibidor da neprilesina, inibidor da aldosterona, e ele comparou os critérios de inclusão numa corte de pacientes com amiloidose cardíaca. E os senhores observem que existe uma superposição desses pacientes. Ou seja, muitos dos pacientes que foram alocados nos estudos multicêntricos para tratar a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada poderiam ter amiloidose. E todos esses estudos não mostraram benefício na sobrevida e hospitalização desses pacientes. Mostrando que o mais importante quando a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, além da gente tratar o sintoma de insuficiência cardíaca, é a procura desses simuladores que possam ter um tratamento específico dessa doença. Então, se a gente pegar desde a diretriz de 2018 e até mesmo a diretriz de 2023, não muda muito os critérios para a gente definir uma fração de ejeção preservada. O termo insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, ele surgiu no estudo CHARME, porque anteriormente era definido como insuficiência cardíaca diastólica. E muitas vezes, para a gente definir uma disfunção diastólica é muito difícil. E a gente sabe que muitas vezes o gold standard são medidas hemodinâmicas. Porém, com o ecocardiograma, biomarcadores e o quadro clínico, a gente consegue chegar bem perto disso. Então, hoje as diretrizes definem como paciente como fração de ejeção reduzida, aquele que tem fração de ejeção abaixo de 40%, mid-range entre 41% e 49% e preservada acima de 50%. Quando a gente fala também em fração de ejeção, a gente sabe que muitos dos pacientes que têm fração de ejeção reduzida, eles normalizam a sua função. Eles têm uma fração de ejeção próximo do normal. E esses pacientes é um grupo à parte, eles merecem ser tratados ainda como fração de ejeção reduzida. Porque uma vez mudando a terapêutica, eles podem de novo evoluir para a fração de ejeção reduzida. Então, de uma maneira prática, como que a gente define um paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada? Primeira premissa, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Aliado a níveis de biomarcadores. E hoje as sociedades definem com um BNP acima de 35 no paciente que está em ritmo sinusal, ou acima de 100 quando ele está hospitalizado, e a gente tem que ponderar principalmente algumas situações em que o BNP possa estar falsamente não elevado, que é a obesidade. O indivíduo que apresenta obesidade, ele apresenta endopeptidases neutras que degradam os peptídeos natriuréticos. Então nós temos, frente ao mesmo paciente, com o mesmo sinal e sintoma de insuficiência cardíaca, níveis menores. Então a gente deve ponderar, principalmente pelo índice de massa corpórea, a valorização do BNP. E quando a gente fala em insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, a gente não deve esquecer dos fatores de risco que esses pacientes têm. Geralmente são quem? Pacientes mulheres do sexo feminino, geralmente por volta dos seus 70 anos, são pacientes que têm um índice de massa corpórea elevada, sobrepeso, têm diabetes e têm hipertensão. Então, esses fatores de risco a gente sempre deve pontuar quando a gente está avaliando esses pacientes. Outros dados que também são muito definidos hoje, se a mulher teve pré-eclâmpsia,
Isso agrega um valor para desenvolvimento de Cefep no futuro. A própria obesidade. A obesidade ela é um fator risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. O próprio estudo de Framingham, ele definia a obesidade de acordo com o índice de massa corpórea e sobrepeso como risco de insuficiência cardíaca. Para cada 100 gramas de tecido adiposo, nós temos uma sobrecarga de volume de 2 a 3 ml. Se a gente pegar um indivíduo obeso, grau 3, com mais de 100 quilos, ele vai ter uma sobrecarga de volume de 2 a 3 litros. Isso causa uma hipertrofia excêntrica. Aliado a uma hipertensão, ele tem também uma hipertrofia concêntrica. É o primeiro fator para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E o paciente com insuficiência cardíaca de fração preservada, ele tem algumas características. Principalmente, ele tem piora da qualidade de vida, ele tem muito mais sintoma de dispneia, principalmente em repouso. O paciente com fração de ejeção reduzida, o débito cardíaco geralmente se reduz com esforço físico, e o paciente com insuficiência cardíaca de fração preservada, o débito cardíaco muitas vezes pode ser diminuído em repouso. E existem algumas características que também definem essa população. Ventrículos pequenos, piora a fração de ejeção e principalmente remodelamento atrial. Então, quando a gente excluiu outras causas de insuficiência cardíaca, se a gente excluiu as fenocópias e a gente está frente a um paciente que apresenta alterações ecocardiográficas, que tem alterações estruturais, a gente pensa com muita facilidade que ele pode ter Cefep. Existem alguns critérios que são definidos para a gente chegar nesse diagnóstico. E um critério que é muito interessante, que foi avaliado em mais de 400 pacientes, e foi validado em mais de 100 pacientes e se correlacionou com medidas hemodinâmicas invasivas, que é o H2-HFpEF, em que ele pontua 2 Hs, sobrepeso e hipertensão. F, de fibrilação atrial. O P, de hipertensão pulmonar, avaliada pelo ecocardiograma acima de 35. O E, idade acima de 60 anos. E o F, medidas de disfunção diastólica pelo E' acima de 9. Então, se a gente pontuar uma pontuação acima de 6, existe uma alta chance desse paciente ter o diagnóstico de Cefep. Por outro lado, consenso de especialistas se reuniram e definiram quais seriam alguns critérios mais objetivos, baseados por avaliações de pré-teste, que é chamado do HFA-PEF. O P são avaliações clínicas pré-teste, ou seja, aquele paciente que tem sinais e sintomas, que tem comorbidades e tem principalmente alterações ecocardiográficas. Então ele avalia muito o Doppler transmitral, velocidade da onda E, velocidade da onda A, tempo de relaxamento. Então são todas medidas, além também do strain longitudinal. O E são medidas ecocardiográficas e também de peptídeos natriuréticos. Todo paciente que tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a gente tem alterações estruturais. Nós temos hipertrofia, nós temos alterações do átrio. O átrio funciona como uma câmara de complacência. E quanto maior o diâmetro atrial, pior a disfunção diastólica e, consequentemente, mais hipertensão pulmonar, que são medidas que também afetam o prognóstico. E muitas vezes também, às vezes tem dificuldade para a gente definir se o paciente tem a insuficiência de fração de ejeção preservada, porque muitas vezes o sintoma só aparece com esforço físico. Então, nesse score, ele sugere também medidas invasivas ou estímulo com esforço físico, repetir o ecocardiograma com esforço físico. E o último F seria alguns métodos complementares, como ressonância, cintilografia com pirofosfato de tequinésio, para poder tentar excluir principalmente as fenocópias. Mas se a gente tentar pegar de uma forma mais simples, como que a gente pode pegar o nosso paciente? 80% dos pacientes têm sinal de insuficiência cardíaca, tem BNP alterado e tem alteração estrutural, eu não preciso mais nada. Eu posso configurar um diagnóstico de insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. Sempre recomenda essas medidas ecocardiográficas, como índice de massa, o espessamento relativo da parede, volume atrial esquerdo e função diastólica e também regurgitação tricúspide para dar graus de insuficiência de pressão sistólica pulmonar.
Se naquele paciente que é obeso, e mesmo assim a gente tem dificuldade de configurar o diagnóstico, é aplicado aqueles scores que eu mostrei para os senhores anteriormente. Tanto o HFpEF2 como o HFA-PEF. E se mesmo assim a gente tem critérios de risco intermediário, aí recomenda-se medidas invasivas ou medidas provocativas com esforço físico para poder chegar no diagnóstico. Alguns autores, eles acham um pouco agressivo essa conduta invasiva para poder chegar no diagnóstico. Por outro lado, algumas sociedades, como principalmente a europeia, recomenda uma terapêutica empírica nesses pacientes, como nós vamos comentar posteriormente, e repetir medidas como BNP, medidas ecocardiográficas, e se houve uma melhora funcional, configura-se o diagnóstico de HFpEF. Se os senhores observarem, os dois grandes estudos que trataram e que mostraram o benefício do tratamento pela primeira vez, nós temos uma terapêutica direcionada para o tratamento de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, que são os antagonistas do SGLT2, e os critérios que eles utilizaram para entrar nesses estudos são muito parecidos com o que a gente comentou anteriormente. Então, uma fração de ejeção em ambos acima de 40% e principalmente alterações estruturais. No Emperor, for principalmente uma hipertrofia acima de 0,1, aumento de tamanho de átrio esquerdo e alterações da função diastólica para o E', e NT, proBNP elevado. Então, a gente não foge da premissa sinal e sintoma, ecocardiograma com alteração estrutural e disfunção diastólica, quando a gente consegue documentar, e biomarcadores elevados, e sempre excluindo causas extra como fenocópias. O delivery foi da mesma forma, fração de ejeção 40%, hipertrofia, diâmetro de átrio esquerdo e NT proBNP elevado. Não foge a premissa para o diagnóstico dessa forma. Por que é importante? Uma coisa que a gente aprende sempre na medicina é rever os nossos conceitos. Isso é muito importante para ver se a gente está no caminho certo e se a gente não esqueceu nenhum fato e que isso possa atrapalhar no diagnóstico e, consequentemente, na terapêutica. Então, no próprio guideline da Sociedade Americana de Insuficiência Cardíaca e Fração de Ejeção Preservada, ele dá 2 indivíduos. Um indivíduo de 68 anos, estágio 4 de insuficiência renal, fibrilação atrial, hipertensão com 3 medicações, obeso. Do outro lado, ele tem o mesmo indivíduo com a mesma idade, também com insuficiência renal, também com fibrilação atrial, mas tem síndrome de túnel do Carpo, tem estenose lombar e é um indivíduo sem obesidade. Se a gente for pontuar, esse paciente da A tem 9 e o B tem 6. Eles são os mesmos pacientes? Provavelmente o paciente B é um paciente que tem amiloidose. E provavelmente o indivíduo A é um paciente que realmente tem CFEP. Então, sempre a gente tem que, no final do nosso diagnóstico, rever os nossos conceitos. E como que a gente trata um paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada? Ao contrário do paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, que nós temos muito mais estudos robustos com eficácia do tratamento, nós temos uma paucidade de dados, infelizmente, nos pacientes com CFEP. E por que isso acontece? É uma população completamente heterogênea. É uma população que a etiologia, a fisiopatologia e muitas vezes as comorbidades não são computadas no tratamento. E qual que é o objetivo desse tratamento? É reduzir a congestão. E um dado que é muito importante, que a gente consegue melhorar o VO2 do paciente, seja com fração de ejeção reduzida, seja com fração de ejeção preservada, é a atividade física. Nós podemos aumentar até 1,5 ml por quilo por metro quadrado com reabilitação cardíaca. Até pouco tempo atrás eram os únicos dados objetivos que melhoravam o sinal e sintoma, melhorava a capacidade funcional, era a reabilitação cardíaca. E principalmente tratar as comorbidades, tratar a hipertensão, tratar a fibrilação atrial, tratar o diabetes, tratar a apneia do sono. Então isso é muito, muito importante. Então, os 3 pilares, volemia, treinamento supervisionado com reabilitação e principalmente controle de comorbidades é o âmbito do tratamento hoje da CFEP.
Então, se a gente pegar desde 87, quando começou o estudo Consenso, Solvit, até agora, com os próprios estudos Emperor, Deliver, e recentemente logo vai ter o FINEHART, que vai ser também um estudo que vai avaliar a finerinona em pacientes com diversos estágios de fração de ejeção reduzida e preservada, nós vimos que avançou muito. Avançou muito para a gente poder entender como que funciona essa síndrome, que talvez melhor do que o termo doença seja uma síndrome, porque várias afecções podem levar à insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então, se a gente observar, começando pelos primeiros tratamentos, como principalmente o beta-bloqueador, nós observamos nessa meta-análise que está aqui apresentada, que a grande maioria dos pacientes melhora com qual fração de ejeção? Mid-range ou reduzida, com pouco efeito na mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Uma coisa que é importante, o paciente que tem insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, muitas vezes ele tem déficit de cronotropismo, ou seja, ele precisa de uma frequência cardíaca mais elevada para manter o débito cardíaco presente. Se nós diminuirmos muito a frequência cardíaca, consequentemente a gente diminui o débito cardíaco. A gente tem que entender a fisiopatologia, ele funciona como um ventrículo duro, um ventrículo restrito. Se eu diminuo muito a frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco. Então é muito importante tomar cuidado no uso de beta-bloqueador nos pacientes com fração de ejeção preservada. A gente geralmente recomenda naquele paciente que tem uma fibrilação atrial mais para o controle de frequência. Então, quando a gente observa mortalidade total, ela é significativamente melhor no fração de ejeção reduzida e principalmente no mid-range, mas quando a gente pega a fração de ejeção preservada, não existe diferença em mortalidade total nem mortalidade cardiovascular. Por outro lado, existem algumas drogas que tentaram mostrar diminuição de hospitalização. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente sempre se preocupa com mortalidade, mas a gente também tem que se preocupar com hospitalização, com qualidade de vida. Então, o estudo CHARM e PRESERVE, houve uma diminuição de 26% na mortalidade, e no TOPCAT houve uma diminuição de 17%, que utilizou aldosterona, o CHARM utilizou candesartana, mas às custas de hiperpotassemia. Então, quando a gente vê o estudo CHARM, foi um estudo que, como eu comentei anteriormente, foi pela primeira vez que utilizou o termo insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Foi um estudo que de mais de 3 mil pacientes, fração de 40%, e utilizou-se candesartana e houve uma diminuição de 26% de hospitalização. Quando a gente utiliza o TOPCAT, a aldosterona, que é uma droga que sabidamente diminui fibrose, diminui inflamação, atua no remodelamento estrutural dos pacientes, infelizmente não houve uma diferença em termos de desfechos primários. Um dado que era interessante, no estudo TOPCAT, os pacientes podiam ser incluídos por 2 mecanismos: hospitalização ou piora da insuficiência cardíaca ambulatorial. E teve um grande problema que o grupo dos pacientes que estavam na União Soviética, na Rússia, praticamente eles acabaram incluindo os pacientes, a grande maioria, por hospitalização. E provavelmente esses pacientes não tinham insuficiência cardíaca. E quando o professor Mark Pfeffer dividiu por países, lógico, é um estudo pós-análise do estudo, então tem as suas críticas, mas chamando a atenção que talvez considerando Estados Unidos e Brasil, o grupo que utilizou a aldosterona, bloqueador da aldosterona, teve melhora nos desfechos primários de hospitalização e mortalidade. Então, seria um mecanismo que talvez a gente poderia ter uma eficácia se os pacientes fossem adequadamente randomizados. O estudo Paragon, que tentou utilizar inibidor de niprelezina, ele não mostrou um benefício. No entanto, em 2021, análises do Paradigm e do Paragon sugere que talvez nos pacientes com fração de ejeção intermediária, os antagonistas da niprelizina tivessem um papel melhor do que aqueles com fração de ejeção preservada. Esse é um papiro que foi descoberto na cidade perto de Alexandria, em que ele remonta o reinado de Amenófis I, 1536 a.C. E nesse papiro de Ebers, que foi o que descobriu, que era um alemão, ele chama a atenção que consegue identificar os 2 problemas.
diabetes e insuficiência cardíaca. Então, em 1536, ele já chama a atenção que podia coexistir essas duas doenças. Então, hoje, a gente, quando vai estudar insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, é muito difícil a gente separar dos pacientes com diabetes. A gente sabe que muito da fisiopatologia que acontece, o estresse oxidativo, inflamação, fibrose, o remodelamento que esses pacientes têm, a rigidez miocárdica, alteração energética, alterações iônicas e a disfunção microvascular, elas são presentes no paciente com diabetes. E hoje nós temos drogas que tratam diabetes, que são os antagonistas do SGLT2, em que melhoram todas essas alterações fisiopatológicas que acontecem no paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Eles melhoram o estresse oxidativo, melhora o metabolismo, reduz a deterioração renal, melhora a apoptose, melhora a função diastólica, melhora a inflamação, melhora a microvasculatura. Então, nós temos alguns estudos, principalmente o estudo DECLARE, que foi mais de 17 mil pacientes com diabetes, e ele já chamava atenção que nesse estudo, que a hospitalização por insuficiência cardíaca era diminuída nos pacientes que tomavam antagonistas do SGLT2, que era a dapaglifosina. Posteriormente, dois grandes estudos, que foi o estudo DAPA, Heart Failure, e o estudo DELIVER, chamaram a atenção dos pacientes que tinham utilizado a dapaglifosina para tratar tanto fração de ejeção reduzida como fração de ejeção preservada. E os objetivos primários eram a mortalidade e hospitalização. Então, quando a gente vê o estudo DELIVER, como que era essa população? Era a população com ICFEP, indivíduos de 70 anos, quase 50% do sexo feminino, uma grande porcentagem de pacientes com diabetes, e os objetivos primários foram alcançados pela primeira vez, que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia pelo professor McMurray, chamando a atenção que os desfechos mortalidade e hospitalização foram pela primeira vez diminuídos no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Hoje nós temos medicina baseada em evidência. E essa redução de evento é basicamente às custas de hospitalização. Não tem diferença na mortalidade, mas principalmente na hospitalização. Posteriormente, quando a gente avalia por análise de subgrupo, independente se ele tinha diabetes, independente de sexo, independente de fração de ejeção, se era acima de 50, acima de 60, principalmente por índice de massa corpórea, taxa de filtração glomerular, uniformemente todos os grupos se beneficiaram. Da mesma forma foi apresentado também o estudo EMPEROR-Preserve, com a empaglifosina, que randomizou pacientes muito parecidos com o estudo DELIVER. Pacientes com idade de 71 anos, pacientes que tinham, a grande maioria, classe funcional 2 e 3, pacientes que tinham uma fração de ejeção preservada e pacientes que tiveram o mesmo benefício em termos de diminuição de hospitalizações, diminuição de mortalidade, mas também às custas, principalmente, de redução de risco de hospitalização. Da mesma forma, independente de grau de diabetes, grau de fração de ejeção, sexo, a empaglifosina foi significativamente melhor quando comparada ao placebo. Então, se a gente fizer um resumo baseado por fenótipo de apresentação clínica de pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, os antagonistas dos receptores da angiotensina, eles estão muito melhores na fração de ejeção reduzida. A mesma coisa funciona para os antagonistas da niprilesina. Os antagonistas da espirolactona também um benefício abaixo de 50%. No entanto, quando a gente pega o SGLT2, são drogas que eles transitam fração de ejeção reduzida, fração de ejeção mid-range, fração de ejeção preservada. Não precisa titular a dose, e pode ser utilizado independente do grau de fração de ejeção. Esse é um estudo FENAARTS, que talvez é um estudo que vai trazer também bastante informações para nós, da utilização da finerinona. Mas eu coloquei esse estudo aqui só para mostrar para os senhores como que estão sendo tratados os pacientes na atualidade. A média de idade são de 72 anos,
50% do sexo feminino, grande porcentagem de hipertensão, quase 50% de diabetes, fração de ejeção média de 50%. E quando a gente vai olhar o tipo de tratamento que os pacientes utilizam, a grande maioria utiliza diurético. Em todos os estudos, se a gente pegar do Charme ao Fine-Arts, sem sombra de dúvida, o diurético é o que é mais utilizado. Os inibidores da enzima de conversão, bloqueadores do receptor de angiotensina, a mesma coisa, beta-bloqueador, a mesma coisa, e a gente viu que nenhuma dessas drogas tem um benefício, a não ser o diuréticos, numa melhora da qualidade. Bloqueadores da aldosterona, bloqueadores da neprilesina, e agora começa a aparecer no Fine-Arts um pouco, menos de 14%, pacientes que utilizam dapaglifosina. Então, mesmo no mundo atual, que nós temos uma medicina baseada em evidência, a utilização de drogas que sabidamente mudam a história natural está aquém do que a gente gostaria. E quando a gente fala nessas drogas que bloqueiam os antagonistas do SGLT2, todo paciente com ICFEP muitas vezes tem concomitância de hipertensão, diabetes, e sabidamente tudo isso leva à insuficiência renal. E aqui dados do estudo Fine-Arts, que quando a gente coloca albumina sobre creatinina, 30% desses pacientes já têm alteração de função renal incipiente. E sabidamente os antagonistas do SGLT2 previnem a perda da função renal. Um grande problema que acontece com os pacientes que utilizam os antagonistas do SGLT2, existe uma piora da função renal no início do tratamento, que é normal, e depois ela tende a melhorar a preservação da função renal. Esse foi um trabalho que foi do professor Scott Solomon, em que ele pegou aqueles pacientes, a gente sabe que a gente só pode utilizar acima de 30 ml de taxa de filtração glomerular. E o que ele fez? Ele viu que mesmo naqueles pacientes em que caía a taxa de filtração abaixo de 25, ele manteve. E qual que foi o objetivo? Mostrando que aquele paciente que tem pior função renal, já era sabido, pior prognóstico. Mas quando se você mantém a dapaglifosina, você ainda consegue diminuir a insuficiência cardíaca, diminuir a mortalidade e diminuir a perda da função renal. Então, como que funcionam as diretrizes vigentes para a gente tratar a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada? Sempre partir do diagnóstico correto. Todos os pacientes devem receber reabilitação cardíaca, exercício físico e, principalmente, começar com antagonistas do SGLT2. E naqueles pacientes que têm algumas outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, você poderia tratar as comorbidades com outras drogas, como bloqueadores da angiotensina, neprilesina e até mesmo a espirolactona. Todas as diretrizes, tanto de 2023, a europeia, sugere como classe 1 os antagonistas do SGLT2 como primeira opção, junto com os diuréticos, para tratar os pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Eu já estou terminando, só chamando a atenção para os senhores das comorbidades. O paciente que tem insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, ele não tem uma doença, ele tem várias doenças. E cada uma dessa doença deve ser tratada de acordo com os seus objetivos. E eu só queria chamar a atenção que quando a gente tem paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e obesidade, nós já temos também uma medicina baseada em evidência com a redução do peso. A gente sabe que diminuindo o peso, seja por cirurgia bariátrica, seja por medidas dietéticas e até mesmo farmacológicas, como o estudo STEP, chama a atenção que melhora a capacidade funcional, melhora a qualidade de vida. Então é um dado que a gente deve procurar nos nossos pacientes. Naquele paciente que tem fibrilação atrial, recomenda-se a ablação da fibrilação atrial, que esses pacientes mantêm no ritmo sinusal, você tem um sincronismo átrio-ventrículo melhor, e esses pacientes têm muito menos rehospitalização e principalmente diminuição da recorrência de arritmias atriais, e também no europeu foi apresentado dados do estudo do FAIR-HFpEF com a reposição de ferro, mas sem grandes desfechos em relação a isso. Então, para terminar, tratamento da insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, antagonistas do SGLT2 e diuréticos, reabilitação cardíaca e, principalmente, tratar as comorbidades. E, para terminar, esse eu prometo que é o último mesmo. Eu gosto bastante de astronomia, acho que pela astronomia a gente aprende a ser um pouco mais humilde. Eu sempre falo que
para a luz chegar, se a gente viajar a velocidade da luz 100 mil quilômetros por segundo, para a gente chegar até a Lua são 2 minutos. Se a gente chegar até o Sol são 8 minutos. Mas se a gente cruzar a Via Láctea são 36 anos. E é só uma constelação. Para mostrar quanto pequeno a gente é e mostrar que a gente tem que ter um olho diferente para tratar esse CFEP. Eu queria mais uma vez, muito obrigado, agradecer a todos os senhores que estão aqui presentes, aos amigos que vieram prestigiar, a Axê e ao meu amigo Dirceu que está aqui presente. Obrigado de coração. Muito obrigado ao Dr. Fábio pela excelente apresentação. E nós agora vamos também falar sobre insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Também é um desafio importante no nosso dia a dia, é uma doença extremamente grave, onde nós temos desafios importantes de iniciar o tratamento precocemente, reduzir o risco de morte súbita dos pacientes, reduzir a mortalidade cardiovascular, a hospitalização e a piora da função renal, e também o desafio de adequarmos, de otimizarmos o tratamento clínico de uma maneira sequencial e uma maneira eficaz. O manejo também desses pacientes, quando descompensam, também o manejo adequado é muito importante para a sobrevida desses pacientes. E para nos falar sobre esse tema, eu vou convidar o Dr. Dirceu, que é um grande estudioso do assunto de insuficiência cardíaca, tem uma vasta experiência na área e com certeza ele vai responder essas questões e no final da sua apresentação nós estaremos disponíveis aí para responder todas as perguntas. Obrigado, doutor Antônio, pelo honroso convite, oportunidade de participar dessa sessão. Obrigado ao meu amigo Fábio pela parceria. Obrigado a todos os senhores que vieram nos prestigiar. O desafio de tratar a insuficiência cardíaca, vocês já viram aqui pela ICFEP, que ele não é pequeno. E na ICFERA, da mesma forma, nós temos muitos desafios. A insuficiência cardíaca é uma doença em ascensão, né? Vocês observem que nos Estados Unidos, quase 5% da população americana tem insuficiência cardíaca, com a tendência de aumentar essa incidência, principalmente pelo aumento da idade da população. Então, é esperado um crescimento bastante grande aí nos próximos 6 anos do número de pacientes com insuficiência cardíaca. Nos Estados Unidos, são 1 milhão de hospitalizações por ano e uma taxa de rehospitalização em um mês de 30%. E a maioria dos doentes que reinternam ou que internam, eles já tiveram numa unidade de emergência, eles já tiveram internado alguma vez, ou seja, isso já dá uma ideia de que eles não foram bem tratados, bem conduzidos, e eles voltam a procurar o hospital por descompensação. E a rehospitalização, que é um dos objetivos máximos do nosso tratamento, junto com a redução de mortalidade, se justifica, porque uma taxa de rehospitalização em um mês é 30 dias, em um ano é 50%, e uma taxa de mortalidade dos doentes que reinternam em um ano é 35%, ou seja, 1/3 dos pacientes que reinternam, eles morrem, né? E boa parte dessa mortalidade se dá durante o período de hospitalização. E a mortalidade em 5 anos de um paciente que tem insuficiência cardíaca, aqui independe da fração de ejeção, vocês observem que tanto faz a fração de ejeção preservada como a reduzida, ela nos Estados Unidos é algo em torno de 75%. Mas é uma doença gravíssima, né? Com prognóstico comparável à maioria dos tipos de câncer. E, na verdade, quando ela se torna uma insuficiência cardíaca mais avançada, ela é pior do que a maioria dos tipos de câncer. Vocês observam, esse aqui é um estudo do Reino Unido, mostrando que só o câncer de pulmão é mais grave do que insuficiência cardíaca, né, avançada. Então, a mensagem é uma só, quer dizer, nós estamos diante de uma doença muito grave, de um prognóstico muito ruim, que custa muito dinheiro, compromete muito a qualidade de vida das pessoas,
e elas precisam ser tratadas. E essa noção de gravidade da doença é muito importante. O médico muitas vezes não tem essa percepção, e se ele tem, ele não transmite para o paciente e para a família essa noção de gravidade. E qual é a consequência disso? O abandono do tratamento, a não aderência ao tratamento. É muito difícil o paciente oncológico abandonar um tratamento oncológico. Por quê? Porque está no imaginário dele a gravidade de uma doença fatal. Na insuficiência cardíaca ele não tem, ele melhorou os sintomas, a primeira coisa que ele pergunta é se eu posso parar os remédios, ou ele para os remédios e depois vai te perguntar por que ele piorou novamente. Então, no curso, na história natural da insuficiência cardíaca, nós temos uma janela de oportunidade de poder intervir na evolução dessa doença. Então, a partir dos sintomas iniciais ou a partir de um diagnóstico inicial, nós vamos, então, ter uma janela de oportunidade de oferecer a esse paciente várias drogas que comprovadamente reduz o risco de morte, melhora a qualidade de vida e reduz a hospitalização. Nós temos que evitar ou diminuir o risco desse paciente caminhar para uma fase de insuficiência cardíaca mais avançada, onde realmente nós vamos ter pouca oportunidade de beneficiar o paciente. E nós temos na literatura uma evidência gigantesca com vários estudos aqui, dá para contar uns 10 ou 12 estudos, todos eles mostrando o benefício de diferentes drogas na evolução do paciente com insuficiência cardíaca. Os inibidores da ECA, ou seja, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, foram estudados nos anos 80, 90. Vocês observem aqui a quantidade de estudos nos diferentes cenários, nas diferentes etiologias, diferente classe funcional, e todos com resultado bastante uniforme, reduzindo mortalidade e reduzindo hospitalização. Então, essas drogas elas são obrigatórias nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, por seus efeitos clínicos, efeitos hemodinâmicos e principalmente pela possibilidade de você realmente reduzir mortalidade com esse tratamento. E as mais utilizadas é o enalapril, captopril e eventualmente a losartana nos pacientes que têm tosse. Mas observe vocês que as doses têm que ser adequadas. Nós não podemos fingir que estamos tratando insuficiência cardíaca dando subdose de remédio, por quê? Existem estudos e vários deles mostrando que existe uma relação entre dose e resposta terapêutica. Da mesma forma, os antagonistas da aldosterona, o estudo Hayles, vocês observem que é um estudo com 1.600 pacientes, foi interrompido precocemente por uma redução expressiva de morte total, morte por doença cardiovascular, hospitalização. Você precisa apenas tratar 10 doentes para ter realmente um benefício significativo. Então, também é uma droga recomendada para todos. E essas mesmas drogas, no período pós-infarto, vocês observem que pacientes que infartam, que têm sua fração de ejeção abaixo de 30%, eles têm alto risco de morte em um ano, e quando você dá um antagonista mineralocorticoide, você reduz drasticamente esse risco e rapidamente também, principalmente por redução de morte súbita. E doentes menos graves, diferente do estudo Hayles, aqui é o doente menos grave, o doente em classe funcional 2, o doente que aparentemente está estável. Ele costuma dizer: eu estou tranquilo, E a gente sabe que não existe tranquilidade. E vocês observem que você dá um antagonista mineralocorticoide, mesmo para o doente estável, sem estar numa fase mais avançada, você consegue um benefício significativo também na redução de mortalidade. Então, os antagonistas da aldosterona estão recomendados para todos os pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, E eles são drogas bem toleradas, têm uma incidência muito baixa de efeito colateral, e a dose não precisa ser uma dose alta. Então, se a gente vê subdose com inibidor de ECA, a gente vê overdose com antagonista da aldosterona, para aquele conceito de tratar a insuficiência hepática, de dar dose maior. Não é necessário, basta 25 a 50 miligramas no máximo. E, por fim, aqui, dentro dessa tríade de drogas, os beta-bloqueadores que realmente revolucionaram o tratamento da insuficiência cardíaca e também nos diferentes cenários clínicos. A fração de ejeção mais reduzida, a classe funcional mais avançada, menos avançada, e aqui nas 3 classes de beta-bloqueador de última geração, ou de nova geração, tanto o bisoprolol, como o carvedilol, como o metoprolol, todos eles promoveram reduções significativas na morbimortalidade dos portadores de disfunção ventricular e com um impacto extremamente grande e importantíssimo no risco da morte súbita. E por que isso é importante? Porque metade dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles morrem subitamente.
E os pacientes que morrem subitamente é aqueles que estão tranquilos em casa, é aquele doente que não está hospitalizado, é aquele doente que está em classe funcional 2, né? Então, o beta-bloqueador para essa população faz uma diferença significativa, principalmente no contexto de redução da mortalidade. Então, da mesma forma, o beta-bloqueador está indicado para todos esses pacientes que têm disfunção ventricular, na disfunção ventricular pós-infarto, pode ser usado em qualquer classe funcional. O paciente é classe 4, não vai tolerar? Não, tolera, dá para tentar pelo menos. E nós não devemos suspender essa droga da presença de bradicardia assintomática ou de hipotensão assintomática, não suspender na descompensação quando o doente interna e também não devemos dar alta sem o beta-bloqueador. E vocês observem, quando nós analisamos esses 4 medicamentos, então aqui em vermelho nós temos uma curva de sobrevida quando nós só tínhamos o digital e o diurético. E à medida que nós fomos acrescentando inibidor de ECA, antagonista da aldosterona, beta-bloqueador, vocês observam a melhora significativa do prognóstico desses pacientes num período curto. Vocês observam que a partir de 4 meses já há uma diferença muito grande, né, na evolução desses pacientes, mostrando que realmente os pacientes precisam ser tratados e muito bem tratados, porque você pode mudar a história natural. Depois desses 3 primeiros estudos, nós ficamos 10 anos sem ter nenhuma novidade no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, até que surgiu, então, a possibilidade de você associar um bloqueador do sistema renina-angiotensina, losartana, com uma molécula que inibe a neprilisina e comparar essa molécula com o enalapril, no sentido de ver o impacto. E vocês observam, então, quando nós usamos o sacubitril valsartana comparado ao enalapril, vocês têm também uma redução significativa de evento importante de morte e hospitalização, que é o endpoint primário do estudo, né, com P altamente significativo. Então, quando a gente fala em fazer a substituição do IECA, é porque nós, fazendo essa substituição, nós vamos estar ganhando uma redução adicional de redução de risco relativo de morte e hospitalização de 20%. É muito comum o pessoal perguntar, mas o meu doente está muito bem com o enalapril, eu devo mudar? Não, a evidência científica diz que você deve mudar, né? Não é obrigatório que você mude para todos os doentes, mas aqueles doentes que podem ter boa tolerância aos medicamentos, eles vão, sem dúvida nenhuma, se beneficiar. E aí, nós passamos aí um período, de novo, sem algumas novidades, mas vieram, então, os inibidores de SGLT2. Quer dizer, são drogas pretensamente designadas para tratamento de diabetes, mas que muito cedo se verificou que elas tinham uma importância na insuficiência cardíaca. Elas atuam na volemia, no metabolismo cardíaco, no balanço de sódio, com a possibilidade de reduzir a arritmia, melhorar débito, melhorar a função, alteração de pré e pós-carga, eficiência contrátil maior, redução de pós-carga e melhora da função renal, diminuindo a pressão intraglomerular, diminuindo a albuminúria e, com isso, preservando a função renal. E isso, então, foi avaliado em vários estudos, tanto do ponto de vista cardiovascular como renal, e nós vemos que nesse primeiro estudo, que nem era de população com insuficiência cardíaca, já havia uma redução significativa de morte cardiovascular, de hospitalização por insuficiência cardíaca e de piora ou de progressão da função renal, e também com algumas subanálises muito sugestivas de que pode haver também redução de morte súbita. E, claro, o estudo randomizado já na população com insuficiência cardíaca, 50% delas com diabetes e a outra metade sem diabetes, vocês observam que, independente do diabetes, houve um ganho significativo, uma redução importante de morte cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca ou episódios de descompensação. E essas drogas, se ampliou esses estudos, então nós temos vários estudos mostrando que há uma concordância de resultados, né? E o que é mais interessante, que aqui é independente da fração de ejeção. Tendo insuficiência cardíaca, se a fração de ejeção é preservada, reduzida, ou intermediária, ou recuperada, ou em recuperação, não importa. O benefício é o mesmo e é consistente para todos esses substratos de fração de ejeção. E também um estudo designado especificamente para prevenção de declínio de função renal. Vocês observam aqui o DAPA-CKD, né, que a dapaglifosina utilizada para pacientes com doença renal. Vocês observam, então, que
a despeito de haver uma queda da taxa de filtração glomerular inicial, ao longo da evolução, vocês observam que os pacientes que recebem a dapaglifosina, eles têm uma diminuição da progressão da doença renal, diminuição da necessidade de diálise. Então, passa a haver aqui também uma segunda indicação, que é a doença renal. E quando nós somamos tudo isso e vamos analisar estatisticamente o benefício desses remédios, o que a gente se observa? Vocês observam que à medida que eu vou acrescentando as medicações, e quando eu chego aqui nas 4 drogas, no quarteto de drogas, eu tenho uma redução expressiva de morte cardiovascular ou morte ou insuficiência cardíaca. E eu tenho um endpoint muito importante, que é a mortalidade total. Vocês observam que aqui são 90 mil pacientes avaliados nessas meta-análises, então eu tenho aqui um dado muito consistente, que eu reduzo a mortalidade total, que, sem dúvida nenhuma, é o endpoint mais adequado para a gente avaliar a intervenção, resultado de uma intervenção. E quando a gente tem essas reduções de risco, elas vão se somando à medida que nós vamos acrescentando o remédio, vocês observam que a mortalidade, num período curto de 2 anos, ela cai de 35% para 9%. Então, com uma redução de risco relativa, cumulativa de 72%, ou seja, nós precisamos apenas tratar 4 pacientes para salvar uma vida se a gente oferece os 4 medicamentos e o doente tolera essas 4 medicações. E a gente pode estimar também um relativo ganho de vida em anos que esses pacientes podem ter, né? Vocês observem que se nós conseguirmos realmente tratar esses pacientes adequadamente, num período, pacientes a partir dos 55 anos de idade, vocês observem que nós podemos prolongar a vida desses pacientes numa média em torno de 8 anos, o que é altamente significativo para essa população de alto risco. Então, evidências não faltam para dizer para vocês que nós temos os 4 pilares de drogas que são fundamentais para nós tratarmos a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, todas elas com recomendação muito forte das diretrizes, né? E esses 4 pilares têm que ser buscados. E as diretrizes colocam essas 4 drogas no nível de recomendação máximo para os indivíduos com fração de ejeção reduzida, todas elas têm um grau de recomendação 1. Agora, por que a insuficiência cardíaca não reduz a mortalidade? Olha aqui, de 90 a 2012, de 99 a 2012, houve uma tendência de queda e depois se estabilizou e até uma tendência de ascensão de mortalidade. Ué, mas se eu tenho um arsenal de drogas tão importante, por que eu não estou conseguindo reduzir a mortalidade? Aí que vem o grande problema que nós enfrentamos hoje e que é de interesse de todos. Vocês observem aqui, isso aqui é um registro de hospitais americanos, são hospitais que participam de um programa de qualidade, onde a qualidade é medida pelo número de drogas e dose de drogas prescritas, e vocês observem que nesse registro, publicado aqui em 2018, aqui nós não tínhamos ainda o inibidor de SGLT2, vocês observem que pacientes sem contraindicação e não tratados, quando a gente fala em inibidor de ECA é 40%, quando a gente fala em sacubitril/valsartana é 80%, quando a gente fala nas 3 drogas dá 30%, beta-bloqueador, 30% dos doentes não toma beta-bloqueador e 65% dos doentes não toma a antagonista mineralocorticoide. Quer dizer, o remédio não funciona se você não der o remédio. E a dose é importante? Sem dúvida. Existe uma relação direta entre dose e efeito para as 3 drogas principais, que é o beta-bloqueador, o inibidor de ECA e o sacubitril/valsartana. E são doses dependentes. As outras 2 drogas não têm dose dependência, a espirulactona e o inibidor de SGLT2 é dose única e não é necessário titulação. Mas quando a gente analisa ainda dados do mesmo registro, vocês observem que recebendo triplo terapia, em doses adequadas, só 1% daquela população americana que foi estudada. Então, vocês observam então que menos de 50% da dose em vermelho, a maioria dos doentes não estão atingindo nem a metade da dose prescrita e existe até um excesso de dose quando se trata da espirulactona. Um outro ponto importante você faz uma receita, qualquer um pode fazer uma receita, até um robô na China hoje prescreve, mas e a pergunta, o doente vai continuar tomando, ele vai manter a medicação ou o médico vai aumentar as doses como precisa? Vocês observem aqui que existe, então, um grande problema que é a falta de titulação das drogas e a descontinuação do tratamento. Então, uma grande
parcela de pacientes, ele permanece na mesma dose pela inércia terapêutica, pela falta de empenho do profissional de saúde, no sentido de fazer com que ele tome a medicação, e mais grave do que isso, existe uma descontinuidade muito grande. Então, vocês observam que os pacientes, sem justificativa nenhuma, 30% deles quase descontinuam o tratamento com o inibidor de SGLT2, que é uma droga que, a não ser o custo, não tem praticamente efeito colateral. Com sacubitril valsartan, a mesma coisa, uma descontinuidade muito grande. Inibidor de ECA também, e o antagonista da aldosterona também. Vocês observem que aqui nós temos um grande problema. Essa descontinuidade, que geralmente ela é dada ou por alguma tontura, ou por alguma elevação de creatinina transitória, ou por algum potássio elevado, que faz parte do tratamento, né? E não há razão para você descontinuar ou suspender esses medicamentos, beta-bloqueador, a mesma coisa, e mineralocorticoide, a mesma coisa. Então, nós precisamos, primeiro, esclarecer o doente da necessidade de tomar remédio, prescrever os remédios, perseguir a dose terapêutica máxima daqueles medicamentos que precisam ser titulados, e, tão importante quanto isso, é colocar fortemente para o paciente e para a família que ele não pode abandonar o tratamento, né? E esse é um problema sério. Olha um outro dado bastante importante, esse é um dado bem mais atual agora, de doentes que internaram e, no momento da alta, 82% deles estavam elegíveis para receber a terapêutica quádrupla, ou seja, as 4 pilares da insuficiência cardíaca. E eles receberam alta. Apenas 15% saíram tomando 4 medicamentos, 41% saíram tomando 3 medicamentos. Esse é um dado muito recente. E vocês observem, o prognóstico, em 12 meses, 36% dos pacientes que não tomaram as 4 drogas morreram, né? Ao passo que só 10% dos que tomaram 4 drogas faleceram. Uma diferença absolutamente muito grande, significativa, mostrando claramente que dá o remédio e dá em dose adequada e manter o tratamento, você reduz a mortalidade num curto espaço de tempo. Aí muitos falam, principalmente países como o nosso, onde o poder aquisitivo é muito baixo, será que a aderência é um problema financeiro? Não, não é. Vocês observem, então, aqui em 4 países de primeiro mundo, desenvolvido, um número muito grande de pacientes, 270 mil pacientes internados. Era a primeira internação por insuficiência cardíaca, né? São doentes ainda virgem de tratamento, e eles receberam alta e foram seguidos num período de 1 ano. E vocês observam, então, depois de 3 meses da alta, o percentual de doente que estava recebendo as 4 medicações que mudam a mortalidade. Absolutamente ridículo, insuficiente, sem justificativa. Então, conclusão, os médicos estão tratando muito mal os seus pacientes. E uma coisa bastante importante também, que nós sempre reforçamos, é aquela ideia de que o doente está estável. O meu doente, hoje de manhã me fizeram várias perguntas, meu doente está estável, por que eu vou mexer? Olha, você não está tratando o sintoma, você precisa tratar a doença para prevenir o sintoma, porque a partir do momento que o sintoma aparece, a chance desse doente internar é muito grande. Então, nós não vamos ficar aqui tratando só o doente que tem sintomatologia. E aí o médico não aumenta o remédio, não aumenta a dose, não acrescenta um remédio a mais, porque o doente dele está estável. Só que é esse doente estável que morre subitamente, né, em casa. E essa inércia terapêutica ela faz muito mal e ela compromete, sem dúvida nenhuma, o prognóstico desses pacientes. Aqui um questionário para os médicos americanos, mas por que vocês, na sua prática, né, quais os fatores, quais as barreiras que dificultam você implementar a diretriz no tratamento da insuficiência cardíaca? Então, vocês observem aqui um ranqueamento, né? É um score de respostas, né? Não é resposta individual, é um score. Vocês observam que a maioria tem medo de efeito colateral, ou acha, ou presume, ou faz um pré-julgamento de que o paciente não vai tolerar o remédio. Em segundo, considera um tratamento complexo, né? Requerindo muitas administrações de remédio. Pressão baixa é um outro obstáculo importante, custo também, sem dúvida nenhuma, e também piora a disfunção renal. Vocês observam, então, que essas são as justificativas maiores para que esses doentes não recebam remédio, e a gente sabe que elas existem, mas elas são transponíveis, né? Não são impedimentos para a imensa maioria dos pacientes.
Um dos fatores mais importantes que vocês seguramente vê todo dia é o médico, seja o clínico, o cardiologista ou o nefrologista principalmente, tirando o inibidor de ECA porque a creatinina subiu ou porque a creatinina está alta. E todas as meta-análises mostram que, independente da taxa de filtração glomerular, o doente vai viver mais se você mantiver o remédio. Então, não há justificativa para suspender. Aqui um outro dado importante, quer dizer, parar o inibidor de ECA após a hospitalização por uma piora da função renal, prejuízo para o paciente, né? Então, vocês observam que isso está associado com um risco muito maior de morte, de infarto, de AVC, e não há maior risco de piora da função renal ou de efeito de potássio nessa mortalidade. Então, não é recomendável. O inibidor de aldosterona é a mesma coisa. Esse registro aqui da Suécia mostra 33 mil pacientes, né? Então, quando esses pacientes têm a retirada da espirulactona, ou do Actone, ou do eplerenone, isso aumenta o risco desse paciente e aumenta o risco renal dele, inclusive, porque essas drogas são protetoras para o rim. Então, independente da função renal, você tem que tentar manter, porque parece que são os doentes mais graves que se beneficiam mais. E quem são os mais graves? São os diabéticos que têm insuficiência renal, que vão se beneficiar mais dessas medicações. Bom, diante de tudo isso, nós temos a diretriz para seguir. O que a diretriz nos recomenda? Olha, vamos começar com os 4 remédios ao mesmo tempo. Não existe um remédio mais importante do que o outro, todos são importantes. E vamos acompanhar e fazer a titulação cada 2 a 4 semanas e esperar que num período de 3 a 6 meses você esteja com tratamento pleno otimizado. É a diretriz, mas eu não concordo. 3 a 6 meses é um tempo muito longo, ele pode morrer antes de morte súbita, ou ele pode reinternar, né? Então, existe hoje uma discussão bastante forte, diária praticamente, de que nós temos que fazer uma implementação urgente, né? Esquecer esses esquemas que levam 4, 6, 8, 12, quer dizer, meses para você atingir o tratamento máximo, né? E, claro, nós temos que ser mais proativos nesse sentido, e essa urgência de implementação ela é mandatória. Para isso, é importante que a gente conheça os efeitos hemodinâmicos e metabólicos dos remédios. Vocês observem que a espirulactona pode subir o potássio, o sacubitril valsartana também. Então, qual é a mensagem? Talvez você não deva iniciar os 2 ao mesmo tempo, ou se iniciar os 2 ao mesmo tempo, monitore mais de perto o potássio. A elevação da creatinina pode acontecer transitoriamente, nós já vimos que isso aqui é transitório, ao longo do tempo vai haver proteção renal, então essa elevação da creatinina não é justificativa nem para você não dar o remédio, muito menos para você interromper. A hipotensão pode acontecer com sacubitril valsartana? Pode. Tem uma incidência maior, 10% a mais de hipotensão em relação ao enalapril, né? Mas ela pode ser contornável. Contração volêmica, o inibidor de SGLT2, sacubitril valsartana pode fazer com que o doente perca um volume na primeira semana, então ele não pode estar desidratado, você pode reduzir a dose de diurético e assim por diante. Então, a gente propõe, e o que nós fazemos no nosso dia a dia, é uma otimização em 4 drogas em 4 semanas, né? Então, se o doente é virgem de tratamento, na primeira semana nós introduzimos o beta-bloqueador. Doente ambulatorial, nós não precisamos começar com 3,25, 6, gente, isso cansa até o paciente. Então, vamos dar metade da dose, né? Se você não tiver muita confiança, dê metade da dose. Na semana seguinte, você consegue, no final da 4ª semana, chegar na dose plena do beta-bloqueador. Espirulactona não precisa titular a dose e a DAPA também não. Então, introduziu esses 3, você só tem 2 compromissos depois, que é introduzir o sacubitril valsartana já na semana seguinte, né? E aí você vai, dependendo do perfil hemodinâmico do seu doente. Se o seu doente é normotenso, você vai começar com 100 mg de dose em dose, procurando chegar no final do mês com 200 mg de dose em dose. Se o seu doente é mais hipotenso, aí é prudente que você comece com uma dose menor e meio comprimido de 50 de 12 em 12 na primeira semana, a segunda semana vai dobrando até tentar atingir a dose máxima de 100 mg 2 vezes por dia. E no doente com insuficiência renal, a mesma coisa, sabendo que pode haver uma piora inicial da creatinina. Por isso, nós vamos dosar sódio, potássio, ureia, creatinina a cada 15 dias para ver como é que está caminhando as coisas. Se o doente já está tratado com o esquema tríplice, nós vamos só trocar o enalapril
pela sacubitril/valsartana, nós suspendemos o enalapril por 36 horas e vamos iniciar o sacubitril/valsartana, e aqui é uma situação bem mais confortável, que ele já está habituado a tomar o enalapril, e aqui nós não vamos ter dificuldade em converter ele para o sacubitril/valsartana, né? Claro, também checando a volemia, e vamos aqui também iniciar o inibidor de SGLT2, porque, como eu disse, não existe nenhuma droga mais importante. E o doente que interna, o que nós podemos fazer? Já está muito claro hoje em dia que nós, primeiro, não devemos suspender os medicamentos que ele vem tomando. Segundo, nós podemos introduzir o inibidor de SGLT2 já no momento da internação, porque ele tem um efeito aditivo em relação aos diuréticos. Vocês observam, então, que iniciar e continuar o inibidor de SGLT2 até a alta, né? Vamos otimizar a volemia, controlar a volemia, e esse doente vai sair do hospital com seu tratamento otimizado. Lembrando que esse rápido sequenciamento, o tempo médio de internação num paciente na Inglaterra é em torno de 12 dias, aqui no Brasil é um pouquinho mais, né? Então, em 12 dias, 10 dias, dá para a gente chegar em quase todas as doses máximas de todos esses medicamentos, e isso é o que a gente procura fazer na nossa prática. Então, quando ele interna e descompensado, o que fazer ou o que não fazer? Primeiro, não suspende remédio nenhum, mantém todos os remédios, e se ele não estiver tomando, introduz, né? E vai ajustando as doses. O objetivo principal é que ele tenha alta, com todas as drogas otimizadas, ou que no máximo um mês, em 4 semanas, ele tenha todos os seus remédios otimizados. Então, para terminar, eu sei que nem todos conhecem os 10 mandamentos da Bíblia, mas os 10 mandamentos da insuficiência cardíaca é muito importante, tem que conhecer. Então, nós precisamos realizar um diagnóstico rápido, correto, nós precisamos avaliar a função ventricular, definir a etiologia da disfunção ventricular, identificar, prevenir e tratar a congestão, tratar as comorbidades, principalmente hipertensão arterial, fibrilação arterial e doença renal crônica, e o diabetes. Vocês sabem que tem 2 especialidades em ascensão nos Estados Unidos hoje, na Europa, que é o médico cardionefrologista e o médico cardioendocrinologista, porque não tem especialista suficiente para tratar esse mundo de doente com insuficiência cardíaca. E o nefrologista não tem formação de tratar insuficiência cardíaca da mesma forma que o endocrinologista não tem. Então, a gente vai ter que ocupar um pouco o espaço deles para poder manter esses doentes bem tratados. Otimização rápida da dose plena das 4 drogas, iniciar a otimização na hospitalização, não suspender na descompensação, assegurar um retorno rápido após a alta hospitalar, isso é muito importante, não só para ver efeito colateral, mas também para assegurar que o doente vai manter a prescrição. E evitar a inércia terapêutica e a suspensão indevida das drogas. Muito obrigado. Bom, convidar o doutor Fábio e o doutor Dirceu, então, à disposição para responder perguntas. Estamos... Pois não. O microfone, por favor. Quem que é? Boa tarde. Meu nome é Elis Finimonde, Rio Grande do Sul. Eu só queria fazer um comentáriozinho crítico do ponto de vista da insuficiência cardíaca com a fração preservada. Será que ela não continua uma doença órfã ainda? Porque a gente se baseia muito com redução de mortalidade, né? Então, vamos ver, como os estudos não estão dando, o TopCat não deu, o Paragon, então, baixaram a fração de ejeção de 40 para 50, que a gente sabe que é acima de 50, e tanto no Imperial Preserved e no Delivery, eles pegaram a fração de ejeção de 40 para cima, quer dizer, não é de 50, e ao mesmo tempo o desfecho primário foi composto, quer dizer, mortalidade e internação hospitalar ou ida na emergência. E se a gente for abrir esse desfecho composto, a gente vai ver que a mortalidade quase não apareceu ali. Então, eu pergunto, será que nós ainda não é órfã essa doença? Não sei se eu me fiz claro.
Não, na verdade, é uma colocação bem interessante. Os estudos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, talvez a mortalidade seja um pouco menor do que fração de ejeção reduzida. E uma das coisas que a gente vê muito é a qualidade de vida e sintoma nesses pacientes. Então, os dois estudos, tanto o DELIVERY como o EMPEROR Preserve, o desfecho primário composto mortalidade e hospitalização foi reduzido, mas às custas de hospitalização. Não teve alteração de mortalidade total, nem alteração de mortalidade cardiovascular. Mas, no entanto, melhora a qualidade de vida, diminui NT-proBNP. Eu acho que pela primeira vez nós tivemos uma droga que foi eficaz, um efeito de classe eficaz, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha. Mas eu acredito que a gente compreendendo um pouquinho melhor a fisiopatologia, com certeza a história vai ser um pouco diferente. Porque eu acho que, como eu comentei, a ICFEP não é um paciente não é igual ao outro. Você pode pegar uma senhora de 70 anos, magra, com hipertensão, tomando 2, 3 antihipertensivos, e comparar com um obeso, que tem um índice de massa corpórea grau 3, que tem outras comorbidades, apneia do sono, o tratamento acaba sendo um pouco diferente. A gente tenta uniformizar o tratamento, mas eu acho que, além de uniformizar o tratamento, a gente tem que caracterizar qual que é o fenótipo que o paciente tem de CFEP. A gente trata tudo do mesmo jeito, mas cada um tem uma peculiaridade. Mas não tem sombra de dúvida que essas drogas melhoram qualidade e diminuem a hospitalização. Não, eu concordo, Fábio, com você, e assim, a gente tem muita angústia, né, de querer redução de mortalidade. Claro que é um objetivo fundamental, na verdade, o ideal seria mortalidade total. Agora, nós estamos trabalhando com a população de muito alto risco, não só pela idade. Segundo, nós estamos trabalhando com a população que tem pelo menos 4 comorbidades. Né? A média de comorbidades em pacientes com ICFEP são 4 comorbidades por paciente. E comorbidades graves, né? Principalmente hipertensão, doença renal, diabetes, fibrilação atrial. Né? Então, nós não vamos, evidentemente, ter o mesmo resultado nessa população com uma população com 10 anos mais jovem, né? Sem dúvida nenhuma, o impacto do medicamento vai ser diferente. Agora, o que fica muito claro com os inibidores de SGLT2 é a rápida redução da hospitalização. E muitos, mas isso é só por redução de congestão? Provavelmente, no começo até a gente achava que seria isso, mas não é. Provavelmente não é. Porque à medida que foram surgindo os estudos, a gente vai vendo que a perda de peso inicial não é tão grande, não é proporcional ao impacto que você tem na redução de hospitalização, e é uma redução que se faz num período muito curto. Seguramente a droga tem alguns efeitos, além desse efeito, eventualmente, diurético pela glicosúria. Então, claro, a gente não tem o tratamento ideal para nenhuma das situações, mas na ICFEP ainda vamos precisar de mais estudos, mas indiscutivelmente nós estamos diante de uma droga que, sim, no meu entender, e é claro que quem mexe com insuficiência cardíaca, a percepção diária dessa situação é muito fácil para todos nós, que sem dúvida nenhuma o doente melhora, ele sai de um patamar de classe funcional muito rápido e uma melhora de classe funcional muito rápida, né? Sabe um dado também que é interessante? Se a gente pegar uma população específica de pacientes com amiloidose, tem um estudo retrospectivo do Reino Unido que utilizou em mais de 700 pacientes, o SGLT2 reduziu mortalidade. Então, preservou função renal, diminuiu o uso de diurético e melhorou a mortalidade. Então, talvez, se a gente pegar populações específicas no futuro, já tem alguns estudos em hipertrófico, já tem um estudo de fase 3 que vai ser em andamento com uma nova droga, que vai tentar utilizar no hipertrófico, mas alguns estudos retrospectivos também utilizando em cardiopatia hipertrófica, paciente com insuficiência cardíaca não obstrutiva, principalmente com forma não obstrutiva com ICFEP, o diabético que usou SGLT2 melhorou muito a qualidade de vida. Então, eu acredito que a gente vai ter bastante opção para tratar esses pacientes com essas medicações. Por favor. Sou Fábio Pessoa, de Jundiaí.
Eu queria saber mais informações sobre o uso da finerenona no paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, com diabetes, se tem algum estudo, alguma coisa nova, alguma informação. O FINEARTS. O estudo FINEARTS que a gente mostrou, o primeiro trabalho que foi publicado foi exatamente, eles estão terminando a alocação, foi aquele que a gente mostrou, mais 6.000 pacientes, mas ainda não tem resultado, mas vai pegar ambos os espectros, reduzida e preservada, e mid-range. Acho que vai sair em novembro, né? Vai sair em novembro o resultado desse estudo, provavelmente, ou novembro, acho que agosto, no Congresso Europeu, é a expectativa. Mas quando a gente analisa os estudos anteriores de doença renal crônica e diabéticos, houve um impacto em redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca não era um critério de randomização, mas ao longo do estudo se percebeu em análise de subgrupo que havia uma redução de hospitalização. Então, sabendo do impacto da ipreirenona, da espirulactona, é intuitivo que a gente possa imaginar que ele possa ter um efeito, né, benéfico em termos de redução de hospitalização. Na ICFER, eu acredito que mais fortemente, e muito intuitivo também de que possa acontecer na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas o estudo final ainda nós não temos e, portanto, a gente não está usando com esse objetivo. Apesar da droga estar no Brasil, está disponível e tudo, ela está sendo ainda recomendada até por bula para tratar o paciente diabético com doença renal, né? Por favor. Eduardo Arraes, Fortaleza. Sobre o que o professor Disseu comentou, assim, acho muito importante e relevante essa necessidade da gente tentar introduzir todas as drogas. Eu li uma reportagem uma vez muito interessante que falava too fast, too little, né? Então, realmente, às vezes, aquela ansiedade de nós darmos todas as drogas de mais precocemente possível e nos confrontarmos com um efeito colateral, para a gente pode ser algo fácil de remanejar, mas algo muito traumático, às vezes, para o paciente, que certamente dificultará a adesão dele ou a nova tentativa, a aceitação da tentativa dele usar os remédios novamente. Ou, às vezes, até muda de médico, porque acha que foi um erro do colega ter introduzido com aquela rapidez, com aquela velocidade, ou a concomitância de drogas. Então, eu acho que os dois lados precisam ser bem ponderados quando a gente vai fazer esse tratamento mais rápido, porque, apesar de haver realmente um benefício, talvez a gente vai perder a chance de beneficiá-lo a médio e longo prazo. Seu comentário é muito bom. Aí é onde eu digo que você também, nessa hora, você precisa ter uma individualização. Porque uma experiência ruim com medicamento, ela acaba comprometendo a receita inteira. Então, por exemplo, se você pega um doente, fração de ejeção de 20%, muito hipotenso, pressão muito baixa, esse é um doente que eu não vou, na primeira semana, dar nenhuma droga que possa mexer na pressão dele. Eu vou primeiro iniciar com drogas que não vai trazer nenhuma alteração hemodinâmica significativa e vou explicar para ele que a tontura vai fazer parte do dia a dia dele, pelo menos por um período, né? Que ele precisa saber se defender dessa tontura, dessa hipotensão postural. Nós vamos ter que cuidar bem da volemia, porque muitas vezes isso é só excesso de diurético, né? Então, a experiência inicial ela não é boa para o doente, porque ele entende que tudo vai fazer mal, e não é verdade, a gente sabe disso. Então, se eu tenho um doente que tem 14/8 de pressão, não há problema nenhum. Esse aí você vai começar tranquilamente, vai na primeira semana já iniciar droga vasodilatadora sem grandes problemas. O doente hipotenso demais é diferente. Outra coisa, superfície corporal. Doente muito pequeno, muito magrinho, você tem que entender que dose plena para ele é diferente da dose plena para um indivíduo de 80 quilos. Então tem uma série de detalhes que te ajudam nessa hora, para que você não transmita para o doente uma impressão de que ele está pior com remédio do que sem remédio. Isso não deve acontecer, porque isso vai favorecer a não aderência, sem dúvida nenhuma, né? Agora, é claro que o nosso doente, o que ele quer? Ele quer um milagre. O que é um milagre? Ele tomar um remédio só, que está de graça no SUS, dose única por dia, e que ele pode continuar bebendo, comendo sal, bebendo líquido, fumando, né? Não existe milagre, tem que explicar muito bem isso para ele. Por isso que eu gosto de fazer a analogia com o câncer, nesse sentido. O doente precisa ter um entendimento
que ele tem uma doença que, se não for abordada adequadamente, ele vai morrer, né? E não só ele, a família dele, o vizinho dele, o pastor da igreja, enfim, quem puder ajudar é bem-vindo nessa hora, né? Porque no câncer você tem efeitos adversos gravíssimos e o doente não abandona o tratamento, né? Por que na insuficiência cardíaca, por causa de uma hipotensão postural, o indivíduo não vai tomar o remédio? Não, hipótese alguma, ele tem que tomar remédio, ele precisa tomar remédio e ele vai ter, a gente vai ter, aí entra aquela... Agora, o nosso sistema de saúde não favorece isso, porque esse é um doente que você precisaria vê-lo semanalmente, no primeiro mês, quinzenalmente no segundo mês. Quer dizer, no sistema público você não tem vaga para todo mundo e no sistema privado o convênio não te remunera, né? Então, tudo isso são fatores que atrapalham, né? Mas, sem dúvida nenhuma, dentro desse amplo espectro de doente, você vai precisar realmente triar o doente para você poder conseguir implementar o tratamento dele com a menor possibilidade de efeito colateral possível, mas explicar que o efeito colateral pode acontecer e vai acontecer e que não é por isso que a gente vai deixar de insistir no tratamento. Duas coisas interessantes, que lembrar para medir a pressão arterial também em pé, depois de 3 minutos, porque também no afã da gente aumentar muito rápido as drogas, às vezes é um idoso, que é o perfil da ICFEP, e esse doente tem hipotensão ortostática, isso realmente pode ser determinante uma queda e aí encerra, às vezes, ou encurta realmente a estadia do paciente pelas sérias complicações que ocorrem. E também, às vezes, o doente ele não é hipotenso, mas ele é bradicárdico, então, se ele já é bradicárdico, não diminui ali o beta-bloqueador, não aumenta o beta-bloqueador ao mesmo tempo que está aumentando as outras drogas, porque você está mexendo com os dois mecanismos, o efeito colateral ele vai ocorrer muito mais rápido. E a outra coisa é conversar com os colegas, porque realmente ao você fazer isso, o nefrologista vai te criticar, a família vai te criticar, o outro colega também vai te criticar, e na presença do efeito colateral você vai estar sozinho nessa jornada e o doente realmente vai acabar sofrendo mais com isso. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Fábio, ouvi o comentário do Dr. Dirceu sobre o uso de beta-bloqueadores na ICFEP. Se nós temos o mesmo padrão que nós devemos usar na fração de ejeção reduzida, se isso se aplica à ICFEP. Essa é uma excelente colocação, amigo Antônio. O paciente com ICFEP, ele é outro tipo de paciente. Ele responde pouco ao beta-bloqueador, ele depende de uma frequência cardíaca. É um ventrículo que é pequeno, é uma fração de ejeção que depende, muitas vezes, de uma frequência cardíaca mais elevada. Se você diminui a frequência cardíaca, você diminui o débito. Então, naquela meta-análise que o Dr. Cleland fez, mais de 18 mil pacientes, o mid-range para reduzida é o que tem melhor benefício. No preservado não foi tão eficaz. A gente acaba utilizando na prática mais naquele paciente que tem fibrilação atrial com frequência alta e sempre tentando evitar ao máximo. E lembrar muitas vezes que o beta-bloqueador ele dá uma fadiga, né? E como a queixa do paciente com ICFEP é uma queixa basicamente de esforço, e muitas vezes ele está tomando um beta-bloqueador porque ele é um hipertenso, porque ele é outra coisa e tal. Então, às vezes é necessário até você retirar o beta-bloqueador e muitas vezes, e tem estudo mostrando que sobe até 5 ml por quilo por minuto no VO2, né? Mostrando que o beta-bloqueador pode contribuir para a sintomatologia. Agora, tem uma situação que é inevitável, que é o indivíduo que tem fibrilação atrial, né? E da mesma forma que a frequência baixa é ruim, a frequência muito alta, e principalmente a fibrilação atrial, é extremamente deletéria para qualquer situação. Aí você vai ter que usar o beta-bloqueador na ICFEP com o objetivo de controlar a frequência, não necessariamente trazer uma frequência para baixo, de 50 a 60, pode ser um pouco mais leniente com essa frequência, né? Mas ele não pode ficar com 120, 130. 1/3 ou mais dos doentes que interna por ICFEP, ele interna com FA de alta resposta. É a fibrilação atrial que faz com que ele interne, né? Que faz ele descompensar e procurar hospitalização. Tem mais alguma pergunta? Acho que nós estamos com o nosso tempo esgotado. Tem uma, por favor. Não, eu só queria colocar esse dado do beta-bloqueador bem rapidinho no paciente com a preservada. Eu tenho um paciente que tinha uma mia hipertrófica e ela evoluiu, ela ficou obstrutiva. Aí esse paciente entrava no protocolo do Canzius, né, que é a do Bacaralan,
mas ainda, como é caro, está demorando para liberarem, e eu estava dando 200 além de botar um desfibrilador implantável nele, até para prevenção, porque o risco de morte é grande, e ele estava com 200 miligramas de succinato de metoprolol, não tolerou. Daí eu baixei, porque o paciente estava com preservada também, insuficiência cardíaca, até pela própria hipertrofia, ventrículo pequeno, reduzi para 150, ele melhorou. Ele entrou em insuficiência cardíaca com o beta-bloqueador. Então, é bem, isso que o senhor falou aí, é bem, na vida real, a gente pegou esse caso aí. Bom, agradeço muito a atenção, agradeço a excelência das apresentações. Muito obrigado pela participação de todos.